Oi, gente, bom dia. Então, hoje é uma quinta-feira, nossa aula de ciências, dia 29 de abril. Vamos agora com o nosso módulo 2, na página 192, iniciar nossa aula de ciências, hoje falando sobre poluição da água. Então, para iniciar, nós temos aqui uma manchete. Uma manchete é uma notícia de jornal em destaque, né? Está em destaque. Então, poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU. UFU é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, estudantes coletam material no córrego liso, área de preservação ambiental, descarte de lixo, esgoto e material industrial são problemas no local. Essa é a manchete. Primeira questão: qual é o principal assunto abordado na manchete? Então, o principal assunto é descarte de lixo, esgoto e material industrial no córrego liso, né? Lá numa área de preservação ambiental. Olha só, aborda a poluição de um córrego na cidade de Uberlândia por lixo, esgoto e material industrial. 2. Você já ouviu falar do termo poluição? Se estivéssemos em sala, iríamos comentar o que cada um pensa sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Muitas das atividades que o ser humano realiza provoca alteração no ambiente, como a liberação de lixo, de esgoto, materiais industriais que prejudicam o ambiente. Então, as alterações que são realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamadas poluição. Então, poluição é tudo isso, toda alteração causada pelo ser humano que prejudica o meio ambiente e seres vivos, ok? Então, aqui a gente está vendo, olha, nós temos uma foto aqui de um momento poluição. É um esgoto, sendo despejado no Rio Pinheiros, no estado de São Paulo. Olha só. Então, isso aqui é um rio. E isso que está caindo aqui desse cano, essa boca de cano enorme aqui, é o esgoto de casas, de prédios, talvez de fábricas, hospitais, que está caindo no rio, né, gente? E o esgoto, o que vem pelo esgoto? A água utilizada para lavar louça, para lavar roupa, para água de banheiro, tudo isso vem pelo esgoto. Não só a sujeira, como também materiais utilizados para limpar, como sabão, detergente, água sanitária. Todos esses materiais que nós usamos para limpar a nossa casa, infelizmente, eles contêm produtos químicos, Eles são fabricados com produtos químicos que alteram o meio ambiente, que poluem o meio ambiente, ok? Então, a poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como peixes e também algumas plantas. Então, gente, seguindo na página 193, vamos continuar a falar sobre a poluição da água. Então, veja aqui na imagem algumas situações que causam a poluição da água. Nós temos aqui o primeiro exemplo de lixões. O que são lixões? Lixões são montanhas de lixo, são resíduos, lixo, depositados num lugar qualquer, sem proteção nenhuma ao solo, nem às águas, Então, esses lixões, o acúmulo desses resíduos, produzem um líquido chamado chorume, que pode poluir o solo, as águas subterrâneas e as águas também de rios e lagos. Temos aqui esse segundo exemplo, olha só aqui nessa imagem, tá vendo aqui como vai poluir? Além de poluir as águas subterrâneas,
que ficam no subsolo, tá? Porque esse líquido, ele vai infiltrar no solo, vai contaminar o solo e as águas subterrâneas também. Aqui você está vendo a água que é utilizada em atividades domésticas, né? Aqui tem um bairro, toda essa água de esgoto, que nós chamamos o esgoto doméstico, que vem nele o quê? Detergente, resto de alimento, fezes, urina, formam o quê? O esgoto doméstico. E esse esgoto, ele deve ser tratado antes de ser eliminado nos rios e nos mares. E quando ele não é tratado, o esgoto provoca a poluição da água. Nesse caso aqui, ele não é tratado, ele vai direto, olha, das casas, dos prédios, das moradias, dos comércios, diretamente para o rio aqui. E pode ir diretamente para o mar também. No caso do nosso bairro, né, ele vai direto para o mar. Então, se não houver uma estação de tratamento para tratar esse esgoto, essa água, antes dela voltar para o rio. Então, aqui nós temos outro exemplo, que são das indústrias, que podem também, olha, eliminar componentes que causam a poluição da água de rios, lagos e mares e também das águas subterrâneas. Essas indústrias, elas utilizam produtos químicos, tá? Para poder produzir, seja o que for, seja tecido, seja tinta, seja até alimento, né? Elas consomem também produtos químicos, né? Elas precisam de produtos químicos para produzir o seu produto e tudo isso é descartado, olha, nos rios, quando não é levado para uma estação de tratamento. Temos aqui também, olha, os lixos que são descartados, o próprio lixo direto nos rios e nos lagos, também vão causar poluição da água. Produtos utilizados em plantações agrícolas, como você está vendo aqui, ó, esse avião, ele está sobrevoando essa área, colocando aqui agrotóxico e fertilizantes, que muitas vezes são necessários em algumas plantações, mas que podem causar poluição das águas e também das águas de rios e lagos e também das águas subterrâneas, quando eles são usados de forma inadequada, ok? E aqui está a explicação do que sejam os agrotóxicos, que são produtos utilizados em plantações para combater animais e vegetais que possam prejudicar a plantação, e os fertilizantes, que são produtos que fornecem nutrientes aos vegetais. Então, gente, seguindo agora com a página 194, nós vamos falar agora sobre as consequências da poluição. Para iniciar essa página, a gente tem aqui uma charge. O que é uma charge? A charge é um desenho, né, que faz uma crítica, que expressa um problema, uma situação, tá? E observando aí essa charge, olha só, a menina está querendo fazer o que, gente? Ela está querendo dar oxigênio para os peixes. Então, sobre o que fala essa charge, presta atenção aí. Essa menina está querendo dar oxigênio, olha só, aqui tem um cilindro, né, de gás oxigênio, e ela está tentando dar esse oxigênio para os peixes, né? Essa charge é de Arionauro. Arionauro foi feita em 2019, ela está disponível nesse endereço aqui da internet, olha só. Então, posso dizer? Vai falar sobre a poluição, tá criticando aí a poluição no rio, né? O rio tá tão poluído que essa menina, ela pensou em socorrer os peixes, olha só. Então, a charge mostra um problema ambiental, né? Qual é esse problema? A poluição do rio. E de acordo com a charge, esse problema ambiental afeta os seres vivos? Sim, né? Tá falando aqui, olha, esse problema afeta os seres vivos, os animais que moram no rio, as plantas ao redor e também as que vivem aqui no rio, as plantas aquáticas, e também as pessoas que precisam da água desse rio, né?
os seres humanos. Então, afeta aí a vida de seres vivos. Veja a seguir algumas consequências que a poluição da água pode causar nos ambientes aos seres vivos. A água poluída pode causar, sim, problemas de saúde para as pessoas que a ingerem, que bebem, ou que entram em contato com ela, que tomam banho, né? Alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia e intoxicação. A água poluída, ela pode prejudicar e até matar animais que vivem nela. Outros animais que vivem próximo à água poluída também são prejudicados, pois eles podem se contaminar ao beber essa água. Aqui você está vendo, olha, uma fotografia, esses peixes, gente, esses peixes, eles estão mortos, tá? E eles estão mortos por causa da poluição da água. Isso aqui aconteceu, olha só, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. E a poluição da água causou isso aí. Gente, seguindo com a página 195, ainda sobre a poluição da água, né? Então, se a água utilizada, olha só, para irrigar plantações estiver poluída, ela pode contaminar os alimentos que entrarem em contato com ela, os animais que consumirem esses alimentos ou a própria plantação, tá certo? O solo, né? E a própria água é próxima a essa plantação. Então, se a água utilizada para irrigar plantações estiver poluída, vai causar todo esse prejuízo aí. Essa é uma irrigação em uma plantação de alface que vocês estão vendo aí, ok? Seguindo, então, o assunto agora é escassez de água. Escassez significa falta, né? Escassez de água, falta de água. Então, estima-se que de toda a água existente na Terra, menos de 1% dela encontra-se nos rios, lagos e nos lençóis subterrâneos, de onde obtemos a água que utilizamos em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Além disso, a água dessas fontes devem passar por um tratamento antes de chegar às nossas residências. Esse tratamento tem custo elevado e se torna ainda mais caro quando a água tem muitas impurezas e poluentes. Então, vocês estão vendo aí, quanto mais poluída, quanto mais suja a água, vai ficar mais caro para limpar essa água, para despoluir, para tratar essa água. E assim nós podemos perceber que devemos cuidar da água do nosso planeta para prevenir a escassez, ou seja, prevenir a falta, para que não falte. Evitar o desperdício, combater a poluição das águas, são alguns dos cuidados que devemos ter diariamente. Isso é uma ação de todo dia, tá? De todo dia. Então, uma estação de tratamento de água em São Bernardo do Campo, olha só, precisa de uma estrutura dessa aqui para poder fazer o tratamento de água, tá? Para que essa água seja tratada antes de chegar na sua casa, na torneira da sua casa, ok? Então, gente, olha só, aqui pede que a gente possa conversar sobre, né, os impactos que o aumento da poluição das águas pode provocar no tratamento e da disponibilidade de água para o ser humano, como eu acabei de falar. Quanto mais poluída e mais suja a água, vai ficar mais caro para poder fazer o tratamento, para que ela chegue à sua casa tratada e despoluída, sem poluição, não é verdade? Então, pede que a gente converse também sobre as atitudes, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia para evitar o desperdício de água. A gente já falou várias vezes, escovar os dentes, fecha a torneira, vai passar os sabonetes, fecha o chuveiro, lavar calçadas com água que já foi utilizada para lavar roupa,
né? Fazer um sistema de irrigação mesmo no seu jardim, de gotinha por gotinha de água, para não desperdiçar, gente. Água é um bem muito caro. E nós terminamos aqui hoje a nossa aula de ciências e até a próxima. Tchau, tchau.